No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como é que a gente faz para criar uma nova realidade. Então, se você está experienciando falta de grana, por exemplo, não consegue pagar o seu aluguel, como é que você faz para sair desse cenário para um cenário de abundância? Se você está se sentindo sozinho, queria estar com um namorado, uma pessoa do seu lado para compartilhar e não tem, como é que você sai dessa situação para o oposto, para experienciar o oposto? Se você já assistiu o meu vídeo anterior sobre despertar da consciência, você já entendeu que você é a consciência por trás de todos os cenários que você cria na sua vida, por trás de tudo o que você cria na sua vida. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, volta lá. Vamos começar então? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Por que é que você quer mudar? Você já parou para pensar sobre isso? Por que é que a gente tem esse ímpeto de querer alterar as situações que estão acontecendo na nossa vida? Porque dependendo do que você estiver vivendo, isso vai te trazer dor, vai te trazer insatisfação, pode te trazer a sensação de impotência diante da vida. Quando a gente está nessa vibração, né? Quando a gente está nesse sentimento de não aceitação, a gente está resistindo ao que é. E você já deve ter ouvido falar que tudo aquilo ao que a gente resiste persiste na nossa vida. Por quê? Porque a gente está colocando o nosso foco, porque a gente está colocando a nossa energia nessa situação. Então, vamos supor que você perdeu o trabalho, você perdeu o emprego, não consegue, em consequência disso, pagar o aluguel, as contas só vão acumulando, começa a te dar medo de perder a sua casa e assim uma coisa vai puxando a outra. Pode ser que você seja roubado, percebe que essa situação ela só vai ficando cada vez pior, ela só vai aumentando de tamanho, porque o seu medo continua alimentando o seu foco nessa direção, continua alimentando a manutenção desta situação na sua vida. E aí, por que é que a gente não olha para isso então com franqueza, né? Porque dói e a gente não quer olhar para as nossas dores. A gente não quer olhar para dentro e encarar o que é que está causando, né? Porque o que você vê refletido no exterior é só o efeito de alguma coisa que veio antes. O que é que veio antes? A sua crença, talvez. Então, para a gente parar de resistir, né, com tanta força à situação da forma que é, eu sugiro aqui que a gente olhe para isso pelo que a situação é. E o que é essa situação? Essa situação é só um reflexo das nossas crenças, é só uma externalização do nosso estado interno. Quando a gente olha para isso de forma honesta, dá uma desmistificada, percebe quando a gente faz isso, o nosso medo já diminui, o poder que essa situação tem sobre a gente já diminui. Então, primeira coisa, olhe para a situação pelo que ela é. Um reflexo da sua sensação interna, um reflexo das suas crenças, das suas emoções, dos seus pensamentos. Quando a gente faz isso, não é para se culpar, não é para seguir por um caminho de, poxa, se a minha vida tá do jeito que tá essa porcaria aí que eu tô vendo, então significa dizer que eu também sou uma porcaria. Se a gente para aqui, a gente tá de novo estacionando em mais um layer, porque as suas crenças também foram só ideias construídas, também não são grande coisa. Então, coloque as coisas pelo que elas são, né? São só ideias que vibram em uma determinada frequência e que a gente tem o poder de mudar, que a gente tem o poder de transformar essa energia e, portanto, a situação em si. Então, agora que a gente já desmistificou essa situação, agora que a gente já tirou o medo da frente, a gente pode se abrir para olhar e entender qual foi o processo que nos levou a viver ou estar vivendo essa situação atual
em que a gente se encontra. A ideia do exercício que eu vou propor para a gente é que a gente ganhe consciência sobre qual foram os passos que nos levaram a essa situação atual. É importante que a gente ganhe consciência sobre aonde é que a gente está errando para que a gente consiga criar diferente. Então vamos lá, escolhe aí um aspecto da sua vida que você queira mudar, né? Vamos se concentrar em um aspecto por vez. Se tem aí várias coisas que você quer mudar, escolhe um dos aspectos. E aí, por aspecto, eu quero dizer ou a sua vida financeira, ou a sua saúde, ou o seu relacionamento com uma determinada pessoa, ou a sua falta de relacionamentos. Enfim, escolha um aspecto da sua vida, pode ser sua vida profissional, por exemplo, também. Escolha um aspecto da sua vida e comece a colocar no papel quais são as suas crenças a respeito deste assunto. Vamos supor que o assunto aqui seja dinheiro. Quais são as suas crenças com relação ao dinheiro? Como é que você se relaciona com ele? Você acha que o dinheiro é escasso? Você acha que ele é difícil de ganhar? Você acha talvez que o dinheiro é sujo? Fica fácil a gente entender como é a nossa relação hoje com todos esses aspectos da nossa vida quando a gente olha para a relação que os nossos pais tinham, né? Porque a gente tende a copiar ou os nossos pais ou as pessoas que nos criaram. Então, como é que seu pai se relacionava com o dinheiro? Seu pai era feliz no trabalho dele? Era uma pessoa realizada? Era uma pessoa que teve sucesso? E a sua mãe? A sua mãe, ela era dona de casa, ela dependia do seu pai, existia aí uma crença de incapacidade, existia aí uma crença de não merecimento por ela ser mulher. Não importa se você acha que você está sendo preciso ou não, confia nas primeiras ideias que vêm na sua cabeça a esse respeito e coloca tudo no papel. Quando você colocar essas ideias no papel, como é que você se sente? Para olhar para dentro, fecha os olhos se isso te ajudar, né? Tira toda essa informação que chega do mundo exterior pra gente, aí você consegue se perceber melhor. Fecha os seus olhos. Como é que todas essas ideias fazem você se sentir? Você se sente menos? Você se sente abandonado pelo mundo, né? Você sente que é você que tem que lutar sozinho para conseguir as coisas por você? Que se você não fizer, ninguém vai vir aqui te ajudar. Você sente que a vida é luta, né? Que tudo é muito difícil, que você precisa se esforçar muito para conseguir algum sucesso na vida. Como é que isso bate internamente? Como é que você se sente quando eu falo sobre tudo isso? Depois que você entender como é que você se sente, para pensar quais são as ações que você toma em função desses sentimentos. Você tenta se defender? Você conta quando você vai no mercado? Você sempre confere o troco para saber se ninguém está passando a perna em você? Quando você vai no restaurante, por exemplo, você fica desconfiado se o garçom está cobrando alguma coisa a mais? E quando você anda no centro da cidade, você anda tenso, preocupado que você pode ser assaltado? Ou no seu dia a dia de trabalho, né? Você tá lá na sua empresa, você fica preocupado se o seu chefe amanhã pode te mandar embora porque a situação econômica do país não tá boa? Como que é tudo isso para você? Como é que você se relaciona na sua vida com as suas crenças? De novo, o objetivo aqui é a gente trazer clareza, o objetivo aqui é a gente trazer consciência sobre como essas crenças atuam na nossa vida, quais são as consequências de continuar com essas crenças dentro da gente, quais são as consequências práticas na nossa vida. Lembra, você é o efeito, o que a gente vê refletido é a causa das nossas crenças. Então, se a gente quer mudar, a gente tem que se abrir para olhar para essas crenças de frente, por mais doloridas que elas possam parecer no primeiro momento. Elas são só energias que despertam em você essa sensação de dor, essa sensação de abandono, essa sensação de não merecimento. Olhe para elas pelo que elas são, só energia.
Outra coisa legal que acontece nesse processo é que quando a gente para olhar para a nossa vida, a gente está se colocando na posição de observador. É como se você estivesse assistindo a todo um filme passando na sua frente. E quando a gente se coloca nessa posição de observador, a gente não está mais tão identificado com as nossas crenças. E quando você se desidentifica, você já diminui a energia dessas crenças, da atuação dessas crenças na sua vida. É como se quando você olha para elas de frente, elas deixam de ter o poder que elas tinham anteriormente. Então, se a gente só parasse por aqui, se a gente só fizesse esse primeiro passo, né, de olhar para como esse processo funciona, já é muito, a gente já está ganhando muito, porque a energia dessas crenças, o poder que essas crenças têm de continuar atuando na nossa vida, de continuar perpetuando outras situações similares, ela já diminui. Não é a ideia aqui, né? A gente vai continuar caminhando, a gente vai continuar em frente, mas o que eu quero dizer é que este primeiro passo que a gente dá de se abrir para olhar para dentro, para assumir o que é que está acontecendo, ele é muito importante. Sabe aquelas reuniões do Alcoólicos Anônimos, que as pessoas chegam e a primeira coisa que elas fazem é admitir que tem um problema? É isso que a gente está fazendo aqui. Só que a gente não está admitindo aqui que a gente tem um problema, né? Nós estamos admitindo que até este momento a gente permitiu que as nossas crenças dominassem a nossa vida, direcionassem a nossa vida, mas que a partir de agora a gente vai escolher fazer diferente. Agora que a gente ganhou clareza sobre como esse processo está acontecendo, está se desenrolando na nossa vida, a gente vai pegar esse aspecto ou esse pacote de crenças que a gente tem a respeito desse aspecto da nossa vida e a gente vai entregar para que esse pacote de ideias seja transformado pelo nosso eu superior. Se você tem dificuldade em fazer isso, porque para você te soa estranho que alguma coisa fora de você vai transformar a sua vida, não tem problema, só se coloca no papel do observador, porque quando você está no papel de observador, você já está aberto e conectado a essa sua inteligência superior, ainda que você não queira pensar nela nesse sentido, né? Para algumas pessoas isso pode soar estranho. Mas o seu eu superior, ele é você já iluminado na sua melhor versão. Então, não existe ninguém melhor do que ele para te ajudar nessa transformação, para te ajudar na transmutação dessas energias de crenças que estavam estagnadas dentro de você. Eu gosto particularmente de sentar, colocar uma música, fazer uma meditação e me imaginar mesmo entregando, tirando todas essas palavras, né, todas essas crenças na forma de palavras de dentro de mim e entregando para o meu ser superior para que ele transmute essa energia. Eu gosto de fazer isso, mas você faz aí da forma como você se sentir melhor, né, da forma que fizer mais sentido para você. Feito isso, o próximo passo é o mais legal, o que eu mais gosto. A gente vai criar a nossa nova realidade. A gente vai fazer todo o processo que a gente fez para ganhar consciência sobre como a nossa vida está hoje, para criar a vida que a gente quer ter. Então, vamos supor que você hoje está desempregado e você quer arrumar um trabalho, né? Como seria esse trabalho que você imagina que você gostaria de ter? Quanto é que você ia estar ganhando de salário? Como são os colegas de trabalho com quem você vai interagir no seu dia a dia? Que horas você entra? Que horas você sai? Aonde fica essa empresa? Como é o ambiente dessa empresa? Comece a pensar e a criar na sua imaginação tudo isso que você quer viver e experimentar. Mas não pare por aqui, essa é só uma parte do processo, é uma parte muito gostosa da gente se envolver, mas é só uma parte do processo, porque toda essa nossa imaginação, ela diz respeito aos pensamentos, né, que a gente teria nessa situação.
E aí, além desses pensamentos, como é que você se sentiria nesse seu novo trabalho? Você se sentiria satisfeito? Você se sentiria digno? Você se sentiria merecedor? Você se sentiria grato por estar recebendo tudo aquilo que você acredita que você tem direito? Você acredita que você tem direito a tudo isso, né? A esse relacionamento com pessoas bacanas, ao tanto de dinheiro que você está ganhando? Isso te traz satisfação? Você se sente entusiasmado com novos projetos? Você se sente grato porque você está podendo colaborar com alguma coisa bacana no seu trabalho? Como é que você se sente? E aí, em função desses sentimentos, quais são as ações que você coloca no mundo? Você levanta cedo animado? Você começou a fazer um novo curso? As suas ações, elas vão estar relacionadas não só a esse aspecto em si, né? Elas podem estar relacionadas com N outros aspectos da sua vida. Então, vamos supor que porque você conseguiu um trabalho e você está feliz, está realizado, você saiu um dia e conheceu uma pessoa interessante, ou você se sente mais animado para poder arrumar a sua casa, para poder organizar aquelas coisas que você estava só empurrando com a barriga porque você não tinha ânimo para fazer nada naquela sua situação anterior. Comece a imaginar quais são as ações, o que você colocaria no mundo em função dessa sua nova realidade. E dentro dessas ações que você faria, comece a de fato fazer alguma delas. Então, vamos supor que, ainda que você esteja sem trabalho, desempregado, sua situação financeira está difícil, nessa sua nova realidade, você estaria mais animado para arrumar sua casa? Você estaria mais animado para sair e fazer uma caminhada, né? Melhorar a sua saúde? Quais são as ações que você tomaria? A ideia aqui é que a gente traga para o nosso corpo essas sensações, para que a gente mude a nossa sensação interna. Essa sensação interna dessa sua realidade que você quer criar, ela tem uma assinatura energética. E aí, quando você se alinha a essa sua assinatura energética, a consequência, né, o efeito vai começar a aparecer no mundo. Pode ser que você seja chamado para uma entrevista de emprego, pode ser que um amigo seu te ligue e fale: olha, a gente estava procurando uma pessoa assim, assim, assado, e eu pensei em você, você tem interesse? Pode ser que sincronicidades aí comecem a acontecer, mas você tem que mudar a sua sensação interna. Quando a gente está criando mentalmente, né? Quando a gente senta para imaginar todas essas coisas novas, dessa nossa nova vida que a gente quer criar, perceba que a sua sensação interna ela já muda. Mas aí é importante que a gente comece a colocar no mundo ações direcionadas a isso, porque essas ações vão reforçar dentro de você esses sentimentos, vão reforçar dentro de você essa conexão com essa assinatura energética da sua nova vida. Eu pratico muito esse exercício, eu gosto muito dele. Eu aprendi no livro do Dr. Joe Dispenza, Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo, e eu posso te dizer com muita certeza de que isso funciona. A gente começa a perceber pequenas mudanças na nossa vida, e eu não tô nem falando do material, hein? Eu tô falando de como a gente se sente, de como a gente se coloca diante da vida, porque no final das contas é isso que vai produzir um resultado diferente. Então siga firme, siga decidido e me conte aqui nos comentários o que é que você quis mudar na sua vida, se você fez esse processo, se você colocou no papel e quais foram os resultados. Eu tô curiosa para saber, tá bom? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada. Se você gostou, deixa aí o seu curtir e até o próximo vídeo.